e os dois simplesmente são aí os coordenadores dessa equipe que estão trabalhando com os pastores da Mocidade. Você que nunca foi à casa da Mocidade, que é ali onde tem a pizzaria Oasis, aquela casa toda pertence à Mocidade, da Igreja Batista Lagoinha, e ela está ali para a gente trabalhar, para a gente aconselhar. Tem muitas salas, tem salões, tem a pizzaria. Quem sabe você daqui nunca foi lá. Então é uma chance linda que você tem de emocionar alguém, pagar uma pizza para alguém hoje lá. Falar, olha, eu pareço pão duro, mas eu não sou. Eu sou uma pessoa liberal, queria te convidar hoje para você ir na pizzaria comigo. E você paga uma pizza para alguém, sorri, se alegra. Olha, gente, vou dizer aqui uma verdade. Nós que somos jovens que amamos a Deus, não tem jeito de curtir todas as baladas dessa terra mesmo, não. Não tem jeito de fazer o que o jovem não crente vai fazer hoje, não. Os caras estão com mal na cabeça. É verdade ou não é? O pessoal levantou hoje, eles estão querendo ir para o crime daqui a pouco, todo mundo. Mas nós não vamos para o crime, esse é ano de ser santo. Tu quem está do lado fala assim, você entendeu o que é ano de ser santo? É ano de sermos o quê? Santos. O que é santo? Santo não é melhor do que os outros. Santo não é maior do que os outros. Santo é separado. Separado. Sabe uma oração que eu faço direto? Deus, não deixa a minha esposa e eu sermos igual outro casal qualquer. Que a gente seja um casal separado. Não deixa meu filho de 8, 9 anos de idade ser mais um menino de 9 anos de idade. Quem é você? Mais um menino de 9 anos de idade. Que só pensa em que há só videogame. Videogame e mais algum outro videogame. Mais nada na vida. Não deixa minha filha de 12 anos de idade ser mais uma adolescente que só quer unha de gel. Mais nada. É verdade? É muito triste para um pai, não é isso, Mimi? Não pode, existe mais coisa do que uma unha de gel no mundo. Não é mesmo? Então Deus está te separando em 2013 para você ser uma pessoa especial e que vai mudar esse mundo para a glória dele. Cutuca quem está do lado e fala, Senhor, separado. Ô separado! É nós em 2013, hein, menino? Amém? Glória a Deus, gente. Glória a Deus, glória a Deus. O Senhor vai fazer coisas maravilhosas esse ano na nossa mocidade. Você se prepare, se prepare, se prepare. Que o que o Senhor vai fazer, nós vamos ficar assim, espantados, tão alegres, nós vamos ficar tão felizes. Porque quem você sempre sonhou, olha a palavra que eu vou falar aqui. Quem você sempre sonhou de ver nesse lugar, sábado à noite, e achou tão difícil de ver, essa pessoa estará aqui esse ano e vai se converter a Jesus. Ela vai se converter. Vamos fazer um negócio? Pensa uma pessoa aí. Pensa uma pessoa, você fala assim, essa aqui tinha que entregar a vida para Jesus e ser um maluco aqui dentro dessa igreja. Pensou? Fecha o olho agora. Deus, nós apresentamos essa pessoa para o Senhor. Essa pessoa que nosso coração e a nossa mente está pensando agora. Nós queremos vê-la dentro da casa do Senhor. 2013 nós te pedimos, Jesus, manda o teu anjo lá, onde está essa pessoa agora? Incomoda esse coração, salva, faz uma obra tão linda, tão louca, Pai. Nós vamos ver nossos familiares, nossos melhores amigos, vizinhos e até desconhecidos vão se render ao Senhor esse ano. E nós veremos, ó Pai, não simplesmente o primeiro andar, o segundo, mas nós veremos tudo aqui cheio de jovens para a glória do Senhor. Não somente agora no sábado, mas no Cristo Vivo, no pra lá das 10. Em todos os cultos nós veremos na cesta básica, o Senhor vai entupir esse lugar de uma juventude sedenta. E um grande avivamento está vindo para a juventude de Belo Horizonte. E a Igreja Batista Lagoinha é parte fundamental disso, Pai. Faz isso, Senhor. E essa pessoa que nós pensamos, nós amarramos ela agora no trono de Jesus. E não tem capeta que vai soltar essa pessoa, porque ela pertence ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. E nós declaramos, pela oração de concordância de Mateus 18, que diz que se 2 de vós concordarem na terra sobre qualquer coisa, vos será feito por meu Pai que está nos céus. Então, está feito em nome de
de Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Aleluia! Muito bom. Jesus é lindo demais. Jesus é lindo. Eu estou com as camisetas, o pessoal sempre me cobra a semana inteira nas redes sociais. Lucinha, camisa. Então eu estou com essa daqui, tem um louco orando por você. Tem essa, Jesus Freak, para você usar, que significa louco pelo Senhor. Tem essa aqui que é uma louca, tem uma louca orando por você, que é a mesma dessa que eu estou usando aqui também. Tem essa outra com escrito do jeito diferente. Tem um louco orando por você. Nós temos que orar, gente. Nós temos que orar. A coisa mais louca do mundo é orar. A pessoa que ora, ela é doida. Ela não está bem. Entendeu? Ela pirou. Entende? Oração é assim. Eu encontro as pessoas ultimamente. Eu não pergunto, eu só faço uma pergunta. Como é que é a sua vida de oração? Eu sabendo como é que é a vida de oração da pessoa, eu sei praticamente tudo que eu tenho que saber sobre ela. Eu sei como é que é ela quando ela orar, eu sei como é que são os relacionamentos dentro de casa, eu sei como é que está as finanças. É uma coisa impressionante. A oração é o termômetro que mede a nossa loucura por Jesus, né? Olha aqui, com Jesus eu venço até o Chuck Norris. Está tudo ali. Depois no final você pega, por favor. Abre sua Bíblia comigo em Apocalipse, capítulo 4. Apocalipse, capítulo 4. Quem ama a Bíblia aqui? Apocalipse, capítulo 4. Quem estava no Mineirinho? Dá um aleluia aí. Olha, o Senhor vai fazer grandes coisas. Você se prepare. Você se prepare. O Senhor vai fazer grandes coisas. Os cultos que foram anunciados aqui, não fique em casa. O jovem da Igreja Batista Lagoinha, para desviar, ele tem que querer muito. Ele tem que assentar no coração dele assim e falar assim: eu preciso desviar do Senhor. Porque o cara tem culto quinta-feira, sexta-feira, sábado-feira, domingo. Gente, domingo, os cultos. Aí você tem que ser um Jedi para você desviar, para você esfriar. Eu vou em igrejas nesse país que tem 10 mil membros. Sabe quantos cultos de jovem eles têm? Um por mês. Fui numa igreja, quase que eu falei o nome da cidade. Quando cheguei lá nessa, a cidade é tão encapetada. Aí cheguei para o líder do jovem e falei: quantos cultos vocês têm aqui? Um por mês. Falei: um por mês? Que dia? É no sabadão? É na quinta-noite. Eu falei: deixa eu te falar uma coisa, olha aqui. Pega uma bandeja, coloca os jovens da sua igreja na bandeja e entrega para o capeta logo. Diante de Jesus que eu falei isso com ele. Por que não tem culto sábado? Sabe o que eles falaram? Porque a igreja, ela prioriza fazer os casamentos. Ah, legal. É mais importante 2 do que 200, né? 2 que vão para a lua de mel, e depois que vai para a lua de mel tem essa síndrome de: agora casei, eu não vou mais no culto de jovens. Deixa eu te avisar uma coisa: o dia que você casar, você não some do culto de jovens, porque você não vai envelhecer 10 anos que você casou. Quem entendeu? Você continua jovem. E se você some depois que você casa, você está provando para o resto do mundo que isso aqui era só um programa do Silvio Santos, onde você vinha para achar uma pessoa e depois um beijo do gordo para o povo. Aqui não é programa do Silvio Santos. Se você é jovem, casado ou solteiro, seu lugar é na igreja. Na igreja. Então se envolva, cara. Se envolva em alguma programação. Não fique em casa amanhã. Uns jovens com lordose, lombose, chatose. Aí levanta segunda-feira deprimido. Ai, meu Deus, eu tenho que estar mesmo. Um monte de coisa acontecendo aqui na casa do Senhor. E a televisão, ela é muito legal, mas nada como estar aqui ao vivo, viu? Nada. Hoje choveu, aí a gente viu que algumas pessoas não vieram, mas aí você se vira. Quem não tem carro aqui? Deixa eu ver quem não tem carro. Fica a mão levantada aí. Jesus, eu quero pedir para o Senhor, antes de dar carro, dá carteira para eles. Senão eles vão quebrar as leis de trânsito dirigindo sem carteira. Eu estou pedindo para o Senhor, dê carteira para esses jovens. Quem não tem carteira, em 2013 você vai tirar a carteira de motorista. Deus, e eu estou pedindo para o Senhor, junto com a carteira, não é muito tempo depois, não é 5 anos depois, junto com a carteira dá um carro para todo mundo. E o Senhor vai ver que esse carro não vai servir para afastar dos teus caminhos, não vai ser um carro para pecar, vai ser um carro para encher de gente e trazer para a casa do Senhor.
Abençoa os teus filhos. Em nome de Jesus. Amém. De verdade que eu fico preocupado. Igual começa a chover. As meninas se aprontam, fazem uma maquiagem, cabelo bonito, uma chapinha. E aí vai molhar. Não é verdade? O Senhor vai dar carro para você também. Você crê? Crê mesmo, gente? Amém. Apocalipse capítulo 4, verso 1. Todos acharam? Diz assim: depois dessas coisas olhei, e diante de mim estava uma porta aberta no céu. A voz que eu tinha ouvido no princípio, falando comigo como trombeta, disse: sobe para cá, e lhe mostrarei as coisas que devem acontecer depois dessas. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito, e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava assentado alguém. O título dessa mensagem é Sobe para cá. Eu não sei como foi o seu ano passado, mas o meu ano passado foi um dos anos mais loucos da minha vida. Eu corri em 12 meses o equivalente a uma década. Foi um ano muito atípico e muito corrido. Mas a gente não pode se enganar de achar que foi um ano específico. A vida do ser humano no século 21, principalmente do jovem, está ficando cada dia mais corrida. Então eu tenho uma notícia para te dar. O nosso 2013 está caminhando para ser tão doido, tão corrido quanto o ano que passou. E nós temos uma lei trabalhando contra nós, que é a lei da gravidade. Diga comigo, lei da gravidade. O que é a lei da gravidade? Traduzindo para o popular é o seguinte: para baixo todo santo ajuda. É o que dizem por aí. Não é isso? O que é essa lei da gravidade? Tudo nos prende a essa realidade terrena. Tudo nos prende a essa vida aqui, ó. Da hora que a gente acorda, a hora que a gente dorme, tudo está dizendo para a gente ficar envolvido só nisso aqui. É uma correria tão louca. Qual que é a frase que a gente mais ouve? Ah, se meu dia tivesse 30 horas não dava. E a gente corre, e a gente corre, e as realidades dessa terra vão nos prendendo. A gente já levanta, e a nossa cabeça, e a nossa consciência, inclusive uma coisa que está acabando no Brasil é café da manhã. Eu estava lendo uma reportagem que o brasileiro não está tomando mais café. Então o que o brasileiro está fazendo? Come pouco ou nada de manhã, come mais ou menos meio-dia, e à noite nós estamos comendo igual um povo desesperado. Sendo que a lei da boa saúde sempre foi o contrário. Eu sempre fui ensinado, ó, tome um café da manhã como rei, almoce como um príncipe e jante como um mendigo. Você nunca ouviu sua avó falar isso? Quem tem vó? Levanta a mão, Deus. Meu Deus do céu. Passa mais tempo com sua avó. Ela vai te ensinar essas coisas. Minha avó e meu avô me ensinaram isso, meu filho. Toma um café da manhã de um rei, almoça como um príncipe e janta como um mendigo. Nós invertemos. Por quê? Sabe por que invertemos? Porque a gente está já levantando na doideira. Com 4 minutos de acordado, nós já estamos lá no trabalho. Quer ver que é assim? A maioria de nós, às vezes, passa o dia pensando assim, velho, escovei o dente mesmo hoje ou não? Já aconteceu comigo um monte de vezes. Já aconteceu com você? Não mente que você está dentro da igreja. A gente fica assim, vida doidona. E essa vida doida está produzindo em nós um efeito terrível. Porque é a mesma coisa que quando eu era assim, 10 anos, eu fazia uns experimentos lá em casa, que tinha um liquidificador velho no quintal, um liquidificador industrial, e ele tinha quebrado, e eu peguei aquele liquidificador, eu enchia ele, e às vezes eu batia vários remédios ali dentro, pegava, enchia na seringa, aplicava em alguns seres vivos. Meu lado nazista. Aí, mas uma coisa que eu gostava de fazer, quase todo dia eu fazia. No passado tinha mais mosquito que hoje. Então eu enchia o liquidificador de água e pegava um mosquito e arrancava as 2 asinhas dele e jogava ele lá. E ligava. Ficava ali me deliciando. Posa agora? Posa. O que é isso? É a vida moderna. Eu e você, parece que tivemos as asas arrancadas. E da hora que a gente acorda, da hora que a gente dorme, vive essa realidade aqui.
dinheiro, trabalhar para comer, para trabalhar para comer, para trabalhar para comer, para trabalhar para comer mais, para trabalhar para comer. E vai vivendo assim. E é dessa forma que muitos de nós hoje temos vivido. Mas o Senhor veio falando comigo há um tempo atrás, assim, Senhor, eu não te quero tão terreno a ponto de você não prestar para as coisas celestes. E tem um outro perigo também, da gente ficar tão celeste que a gente não presta mais o planeta Terra. Mas a gente sempre pega pelo primeiro, não é verdade? A gente está tão terreno que a gente não se envolve e não sabe e não consegue pensar e se envolver e viver as realidades do mundo espiritual. Até na hora de dormir, a doideira vem, essa loucura vem, essa correria vem, e essa vida está tão doida, e eu venho falando isso com Deus, Deus, me ajuda a não ter um 2013 igual eu tive 2012, não, Senhor. Foi muito desesperador para mim, eu corri demais, eu fiz coisas que eu acho que eu não devia ter feito, eu queria ficar mais quieto, eu queria experimentar mais o Senhor, eu queria curtir, eu sei que eu estou no auge da vida produtiva do homem, eu estou com 40 anos, mas Deus, eu quero uma outra coisa. O Senhor falou comigo assim, você quer mesmo? Então eu tenho um convite para te fazer, sobe para cá. Olha para quem está do seu lado e diga, sobe para cá. Subir para ir para onde, Deus? Para fazer o quê? Como é que é isso? Só para cá. Esse livro, o livro do Apocalipse, ele foi escrito por um velhinho chamado João. João era o último dos apóstolos vivo. João é aquele cara, não o Batista, mas é João o apóstolo, aquele que tinha deitado a cabeça no ombro de Jesus na Santa Ceia. Era o mais jovem dos apóstolos, todos já tinham morrido, ele era velhinho, e ele escreveu o livro das revelações, quando ele foi preso numa ilha chamada Patmos, por pregar o evangelho. João estava lá preso. Agora, se você acha que a sua vida é doida e corrida, se você acha que a sua vida é desesperada, você não imagina a vida de João. João viveu a vida mais doida que você possa imaginar, foi a vida de João, o apóstolo. João correu, aí imagina, você aos 80, quase 90 anos de idade, você está numa ilha que só tem calango, escorpião e lagartixa, um calor do Satanás, e você está lá preso por pregar o evangelho. Peraí, gente, eu mexi com mulher de quem? Eu clonei cartão de crédito de quem? O que eu fiz de errado para eu estar aqui? Viveu a vida mais louca. Na terceira idade, um homem é jogado numa ilha igual se fosse uma lata de lixo. Aquela vida desesperada. Aí Deus chegou para João e falou assim, João, só para cá. Vem para cá. Deixa eu te tirar dessa realidade doida, corrida, desesperada que você está vivendo. Eu quero te mostrar algumas coisas antes de você morrer. Tem coisas que Deus quer fazer na nossa vida antes da gente morrer. Deus quer dar para a gente a atmosfera do céu antes da gente ir para o céu. Deus quer dar para a gente um preview das coisas que virão antes dessas coisas chegarem. E o Senhor quer que em 2013 a gente viva uma vida mais celeste do que terrena. Uma vida mais em função das coisas do céu do que das coisas da terra. Por quê? Porque vossa gostosura é cidadão do céu. Eu nasci nessa cidade. Eu amo Belo Horizonte. Mas eu não sou daqui. Eu tenho uma cidadania. Eu sinto a voz da minha pátria me chamando. E eu tenho que viver em função do meu rei. Olha, o embaixador. O que é um embaixador? O embaixador vem para um outro país, mas ele não vive em função da agenda daquele país. Ele está no outro país, mas ele vive em função do que o rei ou o presidente do país dele fala lá no outro lá. Tanto é que onde ele está, a embaixada, é terreno do outro país. Então você está nessa terra aqui, mas você tem que se lembrar que você não é daqui. Que você não tem que se prender às realidades desse, porque senão, já estamos no dia hoje, 12 de janeiro, você começa a galopar igual maluco de novo, e começa a endoidar o cabeção, e começa a correr, e vai. Aí chega o fim do ano de novo, morto, cansado, fala, eu acho que eu deixei desejar um pouco espiritual, eu podia ter visto mais anjo, eu vi muito capeta, eu podia ter lido mais a Bíblia, eu li muito G1, eu podia... E aí você, não, 2014, aleluia! Aí a mesma meleca, e nós vamos vivendo a vida assim. Aí você sabe o que Jesus tem que fazer com a gente? Um raio-x e aparece um pontinho preto no pulmão.
Gente, pessoas quando vão chegando perto da morte ficam celestes. Impressionante como trocar de carro perde importância para eles. Impressionante quando você vê uma pessoa que está desenganada ou que está com a doença séria, como que ganhar dinheiro vai lá para o fim da fila. A pessoa só importa com uma coisa: Deus e as pessoas que ela ama, né? Aí a pessoa começa, fica doente, gente, ela fica assim desapegada de uma hora para outra. Ela começa a orar em língua, só vê anjo. Ai, meu Deus do céu, lê a Bíblia toda em 20 minutos. Ela... Quantos cultos tem na Lagoinha? Eu vou em todos. A pessoa começa a vir em todos. Começa... Tudo é Deus, Deus, Deus. Agora, tem que acontecer isso com a gente. Nessa noite, o Senhor nos convida para formatar nosso HD e viver esse ano num outro módulo, mais cadenciado, mas tão louco quanto o ano passado. O Senhor quer colocar a gente, reduzir a marcha, mas fazer a gente chegar mais longe. Colocar a nossa cabeça mais em função do céu do que na terra, porque é para lá que nós estamos marchando. Você tem que entender que você é cidadão da Nova Canaã. Você está marchando para lá. Você está indo para lá. João, na vida mais doida, mais corrida, Deus chega para João e fala: João, só para cá. Olha de novo para quem está do seu lado e fala assim: só para cá. Vem para cá, para o meio da minha vida aqui. Vem viver comigo. Vem usufruir do céu. Vem para cá. Olha o que diz o texto aí. Depois dessas coisas, olhei. Depois de que coisas? Depois do seu 2012. Depois dessa comelança maluca que você arrumou. Depois da sua formatura que você formou lá para, sei lá, para quê? Para síndico de prédio. Depois, você foi lá em Guarapari, ficou douradinho lá. Depois dessas coisas, de que coisas? Sabe o que significa depois dessas coisas? O projeto de Deus para você não parou porque o ano mudou. Deus tem muita coisa para nós, mas não é simplesmente uma continuação. Estou em 2013, então vamos embora. Não é a mesma coisa, não é a mesma coisa. Deus quer colocar a gente num outro nível. Deus está chamando a gente para o andar de cima. Deus está dizendo para a gente: vocês não estão cansados, não? Vocês não estão cansados dessa vida tão, da gravidade mandar tanto em vocês, não? Vocês não estão cansados do assunto é terreno, os sonhos são só terrenos, o coração está aqui embaixo, está tudo aqui. Vocês não pensam assim, de vez em quando, dá uma levantadinha na cabeça e olhar para o céu. Depois dessas coisas, o que Deus está fazendo conosco é uma pergunta nessa noite. Lucinho, vai ser Lucinho velho no ano novo? Porque o ano mudou. E a gente fica achando que o ano tem que mudar por um passe de mágica. Irmão, o ano vai ser igual ou pior do que 2012 se nós não mudarmos. Deus quer mudar a gente, não é o ano não. Porque os mesmos 365 dias que teve um, o outro vai ter. Mesmo tanto de segunda-feira, mesmo tanto de terça, os cultos vai ter aqui tudo igual, mesma coisa. O que tem que mudar? Nós temos que mudar. E o Senhor tem perguntado isso para mim: ô Lucinho, e aí? Como é que você vai ser esse ano? Você vai viver ele de que jeito? Eu não quero. O Senhor está dizendo para mim: Lucinho, depois dessas coisas, depois do que você viveu, depois do ano do março do ano passado foi corrido, depois do seu carnaval do ano passado, depois de todas as mudanças, tudo que você viveu o ano passado, depois dessas coisas, então o projeto de Deus continua. Ele quer colocar a gente num outro nível. Olha o que diz o texto: olhei e vi uma porta aberta no céu. Engraçado que a gente quer porta aberta na terra. Aí Deus vem e abre uma porta, nós não estamos pedindo. Ô Deus, eu não estou querendo morrer. Por que o Senhor está abrindo porta no céu? Eu quero porta de um casamento aqui embaixo. Não quero casar com um anjo, quero casar com um homem, uma mulher abençoada. Ô Deus, eu estou querendo um concurso. Tem concurso aí no céu? Por que o Senhor está abrindo porta no céu? Eu estou querendo... Jesus, isso é pegadinha. Sérgio Malandro vai pular e vai falar: glu glu, yeah, yeah. Porta dos desesperados. Eu não estou te pedindo porta no céu,
Porta no céu é para João, o apóstolo, que já estava com 90 anos de idade. Então ele já estava devendo tempo no céu já. Então o Senhor levou ele lá. Eu sou novo, eu estou querendo porta ministerial, porta familiar, porta financeira, porta de emprego, porta de concurso, porta de casamento. Porta! Aqui embaixo! Não estou pedindo porta no céu. Mas assim como um filho, que num surto de burrice psicótica, vira para o pai e pede uma coisa que não precisa, assim nós com Deus. Senhor, eu preciso disso, 2013. Ele fala assim, então eu vou te dar. Vem cá para cima. Não, Jesus. Tudo está acontecendo aqui embaixo, só vai me tirar do lugar, está tudo acontecendo. Sobe para cá. Meu Deus do céu, não faz isso, Jesus. Jesus, não é disso que eu estou precisando. Você não sabe o que você precisa. Eu sei o que você precisa. E eu quero te dar o que você precisa. E o que você precisa é uma porta aberta no céu. É um convite para uma espiritualidade mais profunda, para viver uma vida mais calma, porém mais intensa. É um convite para você sair um pouco dessa vida tão terrena, tão presa, tão amarrada, tão sofrida. Você não é cidadão daqui, você mora comigo, você é meu. Eu quero te apresentar em 2013 uma porta aberta no céu. É isso que muita gente... É isso que o Senhor está propondo para nós. Mas muita gente não quer. Por quê? Porque está vivendo já a sua vida, já está corrido para lá. Ai Deus, Uma coisa que a gente precisa entender: as ações de Deus do nosso lado de fora dependem daquilo que a gente deixa Ele fazer do lado de dentro. Você já viu aqueles bonecos de posto de gasolina? O que é que basta para aquilo morrer? Desligar o vento. Muita gente está na caminhada cristã, é de Jesus, é jovem que ama a Deus, mas é jovem movido a vento. Desliga o vento da empolgação, desliga o vento do confra, desliga o vento do culto, desliga o vento, aí fica provado que é vento. Era vento. Ele não tem substância sozinho, ele não caminha sozinho. Se não tiver um auê, se não tiver um oba-oba, se não tiver um vão ali, um vão aqui, a vida, eles não aguentam parar, não aguentam solitude, não aguentam desligar tudo dentro de casa. Por isso que as pessoas chegam em casa e ligam tudo. Não aguenta ficar sem mandar text message dentro do culto, mandando mensagem de texto para todo mundo. A pessoa ela não consegue parar e ouvir essa voz que está dizendo: sobe para cá, vem para cá. Que tal esse ano a gente ser mais celeste? Que tal esse ano a gente falar mais a língua do céu? Que tal esse ano a gente conviver mais com os seres celestes? Que tal esse ano a gente ouvir mais o que é cantado lá em cima do que o que é cantado aqui embaixo? Que tal a gente experimentar? Porque o homem é produto do meio. Assim já disseram milhares de filósofos aí. Você vai num hospital, você pode estar com a saúde boa. Você entra no hospital, você começa a passar mal. Já viu isso? Você fala: Jesus, eu não estava sentindo, mas agora eu estou. Outro dia eu fui no Independência ver um jogo do Atlético lá. Cheguei lá, gente, você sai de casa tranquilo. Você não põe camisa do time, não, você vai tranquilo, fica com a minha família. Mas quando você chega, o ambiente te faz. De repente, você está quase descendo no campo e batendo no jogador. Crucificam! O meio faz você. Você é um burro, um cavalo de Troia. Você entra na faculdade, você começa a fazer cara de filósofo. Você levanta o dedo para dar a opinião mais idiota que já foi feita dentro de um campus universitário, mas você tem coragem de levantar a mão. Por quê? Porque você achou que entrar dentro de um McDonald's não te faz um Big Mac. Assim como entrar dentro de uma igreja não te faz um cristão. Agora, preste atenção. Deus está nos convidando para a gente fazer viagens até a sua presença, experimentar a presença dele um pouco todo dia e voltar. Se nós somos produtos do meio, o que nós vamos virar? Seres mais celestes no meio de um monte de seres terrenos. O texto está dizendo: depois dessas coisas, olhei, e o que o texto diz aí? O texto diz assim: a voz que eu tinha ouvido no princípio falando comigo como trombeta disse: sobe para cá. O que significa isso?
Tem uma voz, gente, insistindo com a gente lá desde o princípio. A voz no início estava suave. Lucinho, que tal você experimentar a minha glória? Ah, Lucinho, que tal você orar, caminhar comigo, pela viração do dia? E eu, terreno igual um jumento. Aí Jesus falou: Lucinho, deixa eu te falar uma coisa. Se você viver só dessa forma, você não vai ser muito feliz, vem. E o Senhor vem insistindo. É a mesma voz, gente, que vem insistindo com a gente em 2012, em 2011, em 2010. A voz que eu ouvi desde o quê? Desde o princípio. Só que tem um problema. A voz ficou brava. Porque agora a voz é como? Lê o texto aí, fica olhando minha cara não. O que tem escrito aí no texto aí? Voz como? Trombeta. O que é uma voz impostada? Pergunta para um cantor de ópera. Pergunta para um capitão do exército. Pergunta para um advogado. Político. Coisa mais engraçada é você assistir aqueles canal político. O cara está conversando com você normal, aí ele vai para a tribuna. Senhores, é com a alma lavada e enxaguada. Voz imposta. Por quê? Porque ele está querendo transmitir a seriedade da sua mensagem. Nessa noite, Jesus não está brincando. Além, é um convite, mas não é. Porque a voz é de trovão, é de trombeta. Ele está dizendo assim: sobe para cá. É uma ordem. Você pode não subir? Com certeza. Você pode ir até para o inferno. Pode fazer o que você quiser com a sua vida. Só que a voz agora não está mais macia. Por quê? Porque o Senhor sabe como vai ser difícil o nosso ano se nós cismarmos de viver uma vida simplesmente terrena. E o jovem, tudo prende a gente, esse tudo, de forma que você não consiga levantar a cabeça e pensar no celeste hora nenhuma. Colossenses capítulo 3, verso 1 diz assim: já que vocês morreram e ressuscitaram com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está sentado à direita do Pai. Espiritualmente falando, sabe qual é a sua posição? É sentado à direita de Deus, com Deus lá no céu. O texto está dizendo, a voz que eu ouvi desde o princípio, está dizendo: vem para cá, vem para cá, vem viver comigo aqui. Ah, gente, as coisas que aguardam aquele que for fiel vai ser muito, muito lindas. Seja fiel a Deus, seja. Aguenta. O Senhor tem tanta coisa linda para nós lá. O céu vai ser esse lugar tão especial. Você não pode imaginar as coisas fantásticas que o Senhor tem para a gente ali. E esse convite hoje à noite é para isso. Vem para cá. Eu quero te dar acesso privilegiado. Quem gostaria de acesso privilegiado? É muito legal quando você chega num lugar e alguém te põe lá no melhor lugar. É muito louco isso. De repente, um dia eu fui num lugar, gente, e me colocaram no melhor lugar. Tinha um cara com radinho, foi abrindo caminho, foi abrindo. Quando eu vi, eu estava no melhor lugar. Falei, como que eu estou sentado aqui, meu Deus do céu? Alguém errou meu nome aí com outro. Deus, Ele quer bater um rádio. Jesus quer bater um rádio lá para o céu e falar assim, ó, QSL total. Estou subindo com mais um aí que tem acesso irrestrito. Esse vai passar pela porta aberta no céu. Esse tem acesso à sala do trono. Essa é a mensagem que os reformadores pregaram a vida inteira. Que eu e você não precisamos do pároco. Nós não precisamos do sacerdote, nem do padre, nem do pastor, nem do papa. Nós temos acesso direto ao trono de Deus. Só que a gente prefere viver a vida da nossa garagem, a vida do nosso ônibus, a vida da nossa rua, a vida do nosso futebol. O Senhor quer tirar a gente um pouco esse ano e fazer a gente viver. Por quê? Porque quanto mais celeste, mais relevante para a terra a gente é. Vale mais um marido que passa só 5 minutos aqui na terra, o sorriso que ele der para a mulher dele vai falar assim, eu casei com esse pedaço do céu. Ele não vai ter que estourar o cartão de crédito dele para emocionar a mulher dele. Vale mais um pastor que visita a sala do trono direto. Quando ele vier aqui para a terra, 2 minutos, ele abençoa mais as pessoas. Se você deixar o Senhor te levar para uma espiritualidade mais profunda em 2013, você calado vai abençoar mais as pessoas do que os terrenos falando.
Nego falando igual rádio AM de madrugada. Pá, 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 pá. Muda a vida de ninguém. Você vai lá na sala do trono, vê os anciãos, sente a presença do Senhor, ouve coisas, vê coisas, sente coisas. Aí você desce aqui para essa realidade. Aí vem as notícias ruins. Só que você ouviu coisas boas. Para cada coisa ruim que você viu, você vai ter visto coisas celestes. Para cada pessoa que te feriu aqui, você vai ter visto seres lindos demais. O nosso céu não precisa de começar quando a gente morrer. Pastor, mas eu tenho que trabalhar, lógico. Eu tenho que estudar, com certeza. Eu tenho que me envolver com as coisas dessa terra. Precisa se envolver. Só que a gente não tem que ficar só por conta disso. E fazer da espiritualidade só o momento do culto. Não. O Senhor está dizendo para nós nessa noite, só para cá. Só para cá, pastor. Só para cá, ministro de louvor. Só para cá, empresário. Larga todo mundo conversando sozinho, um bocado. E vem aqui para a minha presença. Vem ficar comigo. Eu quero te acalmar. Eu quero te calibrar seu coração. Eu quero mudar você. E aí qual é a palavra que vem? Qual é a palavra que ele diz? Sobe para cá. Diga de novo aí, sobe para cá. E 3 coisas vão acontecer se você subir. Primeira coisa, o verso está dizendo aí, o verso número 1. E lhe mostrarei o que deve acontecer depois dessas coisas. Você para de ser refém dos acontecimentos. Deus começa a te dar informação privilegiada. Se você aceita um convite para uma espiritualidade mais profunda, se você aceita passar nessa porta aberta no céu, Deus começa a te falar coisas que outros não vão saber, mas Ele vai te dar essa informação. Por exemplo, o jovem se converte, vem para a igreja, larga os hábitos mundanos, aceita Cristo, mas aí ele quer ser feliz na vida sentimental. O que muitos jovens fazem? Se comportam como se ainda não fossem de Cristo. Eles têm aquele mesmo padrão de comportamento de antes. Então, começa a gostar de alguém. Aí, está gostando de alguém, beleza. Aí o que faz? Não tem acesso à informação privilegiada. Fica apaixonado, entrega o coração. Não pergunta para Deus, não vai fazer visita na sala do teu Senhor. Porque, gente, nós temos um pai que ele não deixa os filhos dele enganados, não. Ele chama o menino e fala assim, ó, fumo goiano. Filha, esse moço vai te fazer chorar tanto que vai fazer você cogitar a possibilidade de nunca mais querer outro homem na sua vida. Você está chamando ele de meu amor. Você está dizendo que eu te dei sinais de que ele é seu. Você está usando o meu nome para assinar embaixo de um relacionamento que eu não abençoei. Você está emocionada com esse menino, sendo que você deveria estar emocionado com a minha presença aqui. Você não vem aqui me perguntar nada, então eu também não te conto nada. Porque eu não vou ficar contando um segredo para quem não é íntimo meu. Mas se você ficar subindo na porta do céu e vier aqui, eu vou te dar a real. E se eu te der a real, eu te mostro a pessoa certa no meio da multidão. Deus quer nos dar informação privilegiada em 2013. É aquela famosa plaquinha, você vai andar com ela em 2013. Eu já sabia. Até os problemas Ele vai te contar antes. Filho, você vai viver um momento difícil. Esse ano, agora já, um jovem cristão que ama Jesus me procurou e falou, Lucinho, o Senhor me mostrou que eu vou viver uma luta esse ano. Falei, você está triste? Ele falou, não. Ele já me contou como é que eu vou sair dessa luta. Então na hora que ela vier, eu vou rir da cara dela. E na hora que ela for embora, eu vou rir 2 vezes. Porque o Senhor já me mostrou, Ele me acordou um dia desse. Mas por que você está sabendo disso? Aí vem o que ninguém... Eu estou acordando 3 horas da manhã. Fiz um propósito com Deus de acordar todo dia 3 horas da manhã para buscá-lo. Um dia desse Ele falou assim, pega um papel e a caneta que eu vou te contar as coisas que depois dessa hão de acontecer. Você fica metido quando você tem informação privilegiada. Já imaginou se você soubesse quanto que seria o dólar segunda-feira? Já imaginou se você soubesse os rumos políticos do país daqui a 30 dias? Se você soubesse como é que seria a bolsa daqui a um mês? Você ficava rico da noite para o dia. O Senhor está nos chamando para uma espiritualidade, para nos dar informação que ninguém mais tem. Segunda coisa que vai alcançar a pessoa que subir para essa caminhada muito doida com Deus, está aí no verso 2. Imediatamente me vi tomado pelo Espírito. Ao dizer sim para esse convite para a porta aberta no céu,
o Espírito Santo começa a controlar áreas incontroláveis da nossa vida. Áreas que a gente ainda não tinha dado acesso a ele começa a ter acesso a elas e começa... Olha, eu vou dizer uma coisa para você. João foi mais cheio do Espírito Santo aqui do que nos dias em que ele caminhava com Cristo na terra, os dias em que ele caminhou. João produziu mais pela humanidade depois que ele foi lá em cima do que quando ele estava com Cristo aqui na terra. Você quer ver? João fez muita coisa linda na terra, mas a coisa mais importante que João, o apóstolo, fez, mais importante até do que o Evangelho de João, é o último livro da Bíblia, o Apocalipse. Porque Evangelho nós temos 4, mas o livro das Revelações nós só temos 1. Depois que João subiu, gente, já imaginou? Eu estou falando do cara que era o mais íntimo dos apóstolos. O mais íntimo precisou de subir. Então não tem ninguém aqui espiritual demais que não precise subir para a porta no céu. Não tem ninguém. Ah, mas eu estou orando muito, eu estou subindo um monte. Você pode subir um monte, descer um monte, tomar óleo, comer folha de Bíblia. Todos nós precisamos rever o que nós estamos vivendo. Porque, gente, eu fico implicado com isso. A família da minha esposa e a minha família também, do interior de Minas. Então, dezenas de vezes eu peguei o ônibus aqui em BH para ir para o interior. E indo aqui pela 381, tem um posto ali embaixo, ali, o posto Graal, que os ônibus param lá. Eu já parei naquele posto ali umas 422 mil vezes. Nunca eu vi uma pessoa descer assim, olhar e falar assim: gostei dessa parada de ônibus aqui, ó. Ô, busão, pode ir embora que eu vou ficar por aqui mesmo. Por quê? Porque ele tem um alvo onde ele quer chegar. Eu disse naquela parada de ônibus com raiva, porque eu sabia que eu ia comer um pastel de vento com um suco de nada. Aí eu tomava aquele negócio, fazia xixi, ficava esperando para voltar. Por quê? Eu não entrei num ônibus para ir para uma parada de ônibus. Eu entrei num ônibus que eu quero chegar num lugar. Muita gente está emocionada com a parada. Essa vida é a nossa parada de ônibus rumo a Canaã Celestial. Aí a gente investe tudo que a gente tem em ser feliz 70 anos. O que você economizou para o reino de Deus? Nada. O que você falou hoje de espiritual? Nada. Que visão do céu você teve? Nada. Qual foi o seu assunto? Terreno. Terreno. É aquela pessoa possuída pelos bens. Tudo é conquistar. A pessoa cai no chão rosnando. Você fala: quem está aí? Ele fala: o iPhone. Confessa seu nome. Pajero Full. Qual o seu nome? Corolla. Já imaginou você terminar um dia com uma revelação para alguém? Gente, a coisa mais doida do mundo é viver a caminhada com o Espírito Santo. É deixar Ele tomar você. A Bíblia diz, quando João chegou na presença de Deus, primeira coisa, o Espírito Santo tomou ele imediatamente. Olha, eu vou dizer uma coisa aqui como profeta de Deus. Em 2013, o Senhor quer te dar experiências que vão fazer as suas mais profundas experiências com Deus parecer nada. Em 2013, o Senhor quer te fazer ver o que você nunca viu, ouvir o que você nunca viu, pegar o que você nunca pegou e ir aonde você nunca foi. Mas para isso, sabe o que ele está dizendo para os lucinhos agitados da vida? Você está correndo igual barata tonta que jogaram Baygon. Eu não quero que você corre para lá e para cá. Eu quero que você sobe para cá. Sobe aqui. Primeira coisa, eu vou te dar informação especial. Segundo, eu vou te dominar, encher você do meu espírito. E a terceira coisa que vai acontecer, olha aí, está aí no final do verso de número 2. Final do verso número 2 diz assim: e diante de mim estava um trono no céu, e nele estava alguém, nele estava assentado alguém. Coisa mais louca do mundo. Por que João não falou: eu vi Deus sentado no trono? Ele sabia que era Deus, mas ele não falou que era Deus. Sabe por que ele não falou que era Deus? Porque João começou a ver as coisas sob uma nova ótica. Eu estou aqui de cima vendo vocês. Vocês estão aí de baixo. Vocês não têm a visão que eu tenho daqui. Quando você sobe, você vê, ouve tudo de um outro nível. Então João não teve coragem de chegar lá no céu e falar assim: e aí vi Deus sentado de bobeira no trono.
Agora nós estamos falando com um cara que deitava a cabeça no ombro do Filho de Deus. Nós estamos falando de um homem que escreveu um evangelho. Nós estamos falando de um homem que foi preso numa ilha por falar do amor de Cristo. Mas ele começou a ver Deus sob uma nova ótica. Ele começou a ver as coisas de Deus diferente. Como ele nunca tinha visto em 90 anos andando com o Senhor. Ai, gente, tem muito mais para nós. Que essa raiva entre dentro de você. Que esse desejo de ter mais de Deus te consuma 24 horas. Que você comece a fazer orações loucas. Por exemplo, Robert McCheyne, olha a oração que esse psicopata fazia. Deus, me faça ser o mais santo que um pecador salvo pela graça possa ser. Me faça ser o mais santo que um pecador salvo pela graça possa ser. Já imaginou que frase que é essa? Outro dia eu ouvi um cristão orando assim: Deus, me transforma no crente que mais te ama no mundo. Se eu não puder ser o que mais te ama, eu quero ser pelo menos daquele pelotão de elite lá da frente, que te ama mais do que essa raça, esse resto desse povo todo. Eu quero te amar como eu não... Eu já ouvi gente dizendo assim: Jesus, me dá experiência com o Senhor ou me mata. Já fez uma oração psicodélica dessa? Gente, é possível nós irmos muito mais longe. Eu leio muito sobre os heróis da fé. Tem um cara chamado Smith Wigglesworth. O cara viveu há 150 anos atrás na Inglaterra. Acho que o cara era a porta aberta no céu. Ele não tinha lógica. O Smith, sim, ele nunca orava por mais de 10 minutos. Mas ele nunca passava mais de 10 minutos sem orar. Um dia ele estava numa carroça com um amigo dele lá. De repente ele deu um grito: ah! O amigo falou: o que foi? Ele falou: tem 10 minutos que nós não falamos nada do Senhor. O que é isso? É um cara que vive em função do céu. Ele foi fazer uma cruzada evangelística em São Francisco, na Califórnia. Deus usava ele tanto para curar as pessoas. Era tanta gente que eles queriam encostar na roupa do Smith. Quem encostava era curado. Ele falou assim: deita todo mundo na calçada. Deita todo mundo na calçada. E à medida que ele ia passando e a sombra dele ia passando, as pessoas iam sendo curadas. Ele ressuscitou 8 pessoas, inclusive a mulher dele 2 vezes. A segunda vez que ele ressuscitou a mulher dele foi no velório. A mulher dele morreu, ele ressuscitou. 2 anos depois a mulher morreu. No velório, ele lá, no meio do velório, ele falou: Senhor, traz a minha mulher. A mulher sentou, olhou para o Smith e falou assim: Smith Wigglesworth, você vai parar de fazer essa oração, porque eu estava com o meu Jesus. Eu estava lá na porta aberta no céu, e lá é melhor do que 1000 Smith, do que 1000 lua de mel, do que 1000 qualquer coisa. Eu quero Ele. Escuta isso. Aí o Smith falou assim, aí ele não sabia o que dizer. A mulher dele falou assim: vou deitar aqui de novo. Sabe qual tem sido o maior trabalho dos pastores? Manter os crentes longe do céu, ao invés de tirar os não crentes do inferno. É triste quando um crente morre, é triste, mas ele está com o Senhor. O problema são as milhares de pessoas tão terrenas, que tudo deles é só essa vida aqui, eles não têm outra. Nós temos. E eu posso falar, porque eu sei o que é sepultar uma mãe. A minha mãe com 38 anos de idade, e eu com 14. Não é fácil não, mas ela está com o Senhor. Smith Wigglesworth vivia em função do céu. Sabe qual a moral? Quando você vive em função do céu, sabe que moral você dá para o capeta? Nenhuma. Um dia o Smith ouviu um barulho na cozinha. Quando ele chegou na cozinha, ele ouviu todas as panelas caírem. Sabe aquelas panelas que ficam na parede? Caíram todas. Quando ele chegou na cozinha, tinha um satanás, um capeta velho rindo. Depois eu que sou doido. Sabe o que o Smith falou? Ó, é só você. Foi embora. Foi dormir, não expulsou, não amarrou, não chamou o Valdemiro, fez nada. Como assim? Hoje, a gente não consegue ressuscitar um hamster. A gente não consegue ressuscitar uma barata que morre.
A gente não consegue excitar nada. Nossas vidas são fracas, sem poder. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Se você encontrasse uma pessoa com câncer terminal agora na sua frente, se você encontrasse agora uma criança que o pai acabou de morrer, se você encontrasse agora uma viúva na sua frente, acabou de morrer o marido dela, se você encontrasse alguém agora numa situação desesperadora, o que você tem do trono de Deus para poder dar para essa pessoa agora? Que palavra você teria? Que oração você poderia fazer? Em que lugar Deus poderia te mandar nessa noite para poder mudar a história de alguém por você ter estado com ele? Sabe por que Deus não nos usa? Porque a gente ainda está precisando dos outros virem mudar a nossa história ainda. Sabe por que a gente não faz oração por ninguém? Porque nós até hoje estamos precisando que alguém venha orar por nós. Sabe por que a gente não está pregando nos púlpitos do mundo? Porque até hoje nós estamos precisando de ouvir os sermões. Até hoje, já ouvimos 1.453.729. Aí agora 1.493.730. 1.493.731. E vai, vira colecionador. E nunca que sobe pro raio da porta. Fica de longe vendo a glória. Ai, ô Senhor, quando eu for para aí eu vou curtir tanto, mas agora dá licença que a vida... Sabe quem vai te perseguir quando você passar pela porta no céu? Os crentes. Eu ia te convidar para tomar Coca-Cola, mas agora só toma Santa Ceia, né? Eu estou tão gostando dessa fase sua nova, sabe, fulano? Você não anda mais, né? Você levita. Tão lindo o poltergeist que você está vivendo com Jesus. Eu ia te falar para a gente ler a Folha de São Paulo, sei lá, mas agora você só lê a Bíblia. Começa a dar indireta. Não. A pessoa, quanto mais celeste, mais ela é relevante, mais ela muda esse mundo. Mais ela chega aqui e ela sabe falar pouco e falar bonito. Ela toca onde precisa, ela faz o que precisa. E ela vive lá na presença de Deus o dia inteiro. Gente, eu conheci outra de uma mulher tão crente que eu fiquei tão encabulado do lado dela. A mulher assim, simples, mas ela era um pedacinho do céu assim, não tem... Ficar pertinho da dona. Eu pertinho dela e ela assim: lá está o meu tesouro, lá onde não há choro, onde todos cantaremos juntos hinos de louvor. Ninguém fala nada, não, pelo amor de Deus. Ai, meu Deus. Se eu não fosse crente, eu ia dizer assim: ela tem uma áurea gostosa. O anjo da guarda dela bate com o meu, sabe? Mas não é. É porque a pessoa foi na atmosfera do céu, foi contaminada com ela, aí voltou para cá, aí virou essa mosca branca. Sabe o que você mais tem que procurar numa moça? É uma moça que está lá toda hora diante do pai dela. Mas eu estou muito interessado na cintura dela. Amém. Eu preciso muito que seja uma pessoa do jeito físico que eu quero. Lógico, você não vai casar com uma pilastra, senão você pode olhar os seus gostos físicos, tá tranquilo. Agora, bate o martelo no que é mais importante. E o que é mais importante? Eu estou casando com alguém que conhece o Senhor mesmo. Eu estou casando com alguém que, se eu for na sala do trono e voltar e falar assim: Jesus está me mandando fazer um trem doido, o que essa capeta dessa mulher vai fazer? Ela vai concordar, vai dizer: você é doido que você vai dar uma oferta de R$1.000 no Mineirinho? Minha filha, eu estava orando, Jesus falou para a gente ficar 100 dias jejuando aqui em casa. Jejuar, nós vamos jejuar. Não quero jejuar. Olha, se você está casando com alguém que está levando o Senhor a sério, ou que só está querendo as portas abertas, porque tem gente que é muito gente boa, na hora que está tudo dando certo com você, na hora que as coisas começam a dar errado, eles pulam tudo fora. Sai todo mundo fora, fica só você e Deus. 4 coisas que mudam quando você sobe na porta do céu. Primeira, olha o verso 3. Aquele que estava sentado era de aspecto semelhante a jaspe e sardônio. Um arco-íris parecendo uma esmeralda circundava o trono. Olha para mim. Você consegue olhar para um arco-íris olhando assim para baixo? Olha que arco-íris lindo. Como é que você vê um arco-íris? Tem que fazer o que com esse raio dessa cabeça sua? Levantar. De cima você vê as coisas primeiramente sobre uma nova ótica. Você começa a ver as coisas sobre uma nova
ótica. Eu estava andando de avião com meu filho, e aí eu falei, Davi, olha aquilo ali. Era uma poeira que estava lá embaixo, assim, metade da ponta do meu dedão. Ele falou, o que é aquilo, pai? Eu falei, é uma cidade. Ele falou, cidadinha pequenininha. Eu falei, não, é gigante, o pau está quebrando. Mas é porque daqui de cima, os problemas da gente ficam retardados. Quando você sobe, o dragão que estava lá embaixo vira minhoca. Aí você fica daqui de cima, e aí? Pô no terror na negada aí? Você assusta muito eles, porque eles estão aí vendo as coisas de forma terrena. Mas o Senhor me trouxe aqui para cima, e aqui de cima eu consigo rir do impossível. Em 2013 nós vamos rir do impossível. Ai, eu tenho um problemão. Ai, eu tô com um problemão, pastor. Peraí, muda de ótica. Sobe, muda. Vai para um outro ponto de vista. Você começa a rir. Você começa a rir. Muito engraçado. Às vezes os filhos da gente chegam perto da gente. Pai, ai, apareceu. Ai, uma barata. Barata, oh meu Deus do céu, eu não vou nem lá não. Eu vou daqui, eu vou pensar, ela vai morrer. Quando você sobe na porta aberta no céu, o Senhor começa a te fazer ver as coisas do jeito que Ele vê. João viu um arco-íris espiritual, uma coisa celeste. João viu quando ele subiu. Olha o verso 4. Ao redor do qual estavam outros 24 tronos, e assentados neles haviam 24 anciãos. Eles estavam vestidos de branco, e na cabeça tinham coroas de ouro. Outra coisa que muda, quando você sobe, você muda o jeito que você vê as pessoas. João começou a ver seres espirituais. Eu vou falar uma coisa aqui. Em 2013, pessoas que Deus não quer na sua vida, elas vão começar a não dar liga. Vai haver um distanciamento natural. Não fica correndo atrás demais. Para eu voltar no meu passado e pegar alguma coisa, é só se Jesus mandar. Eu não tenho unção de coveiro nem de museu. Quem vive de passado é museu. Se alguma coisa está no meu passado, está lá porque Deus deixou lá. Aí vai eu lá ressuscitar. Caramba! O de 2012 ficou em 2012. Mas 2012 tem 12 dias. Mas é longe já demais. Deixa esse trem para lá. O Senhor está dizendo para a gente assim, que Ele tem seres novos, novas, pessoas espirituais, gente com autoridade para te abençoar. Esse ano, em nome de Jesus, seja muito seletivo com quem você deixa entrar na sua vida. Para de contar as coisas para qualquer um. Essa equipe de pastores está aqui de burro. Chega perto dos caras, fica amigo deles. Pastor, estou precisando de um auxílio, estou precisando de uma visita, eu estou precisando que alguém me ajude, estou precisando. Vem, não. Aí pega o imbecil, morre. Gato de botas, vem aqui, deixa eu te contar a minha vida toda. Menininha, imbecil, deixa eu te contar a minha vida. Não. Eu falei aqui outro dia, pessoas ruins só saem da nossa vida se forem convidadas. Pessoas boas só entram na nossa vida se forem convidadas. Engraçado que os ruins não vão embora sozinhos, e nem os bons vêm sozinhos também não. A gente é que tem que correr atrás. João, quando subiu, imagina a vida de João. Só via lagartixa, soldado romano, lacraia, escorpião. De repente Deus falou assim, deixa eu te mostrar aqui 24 anciãos. Deixa eu te mostrar pessoas diferentes que vão mudar a sua vida aqui, João. Deus tem pessoas diferentes para nós, hein? Em nome de Jesus, não despreza os amigos, não. Deus tem amigos que vão mudar a sua história esse ano. Deixa Deus te aproximar de pessoas que vão, com uma palavra, mudar você. Um abraço. Essa noite Jesus quer fazer isso aqui. Continua lendo aí comigo, verso de número 5. Do trono saíam relâmpagos, vozes e trovões. Diante dele estavam acesas 7 lâmpadas de fogo, que são os 7 Espíritos de Deus. Sabe o que é mais que muda quando a gente sobe para esse novo nível de caminhada com o Senhor? Muda a audição. Ele começou a ouvir o quê? Vozes, trovões, começou a ouvir coisas diferentes. Gente, nós vamos ficar aqui até quando ouvindo as mesmas coisas? Aí a gente começa a ser guiado por tudo que a gente está ouvindo. Todo dia não sai o jornal aqui da terra, com as notícias daqui de baixo.
Eu quero te informar que todo dia saem notícias celestiais também. Quando Deus nos leva lá para o céu, uma das coisas é para a gente ler esse jornal. Ele entrega ele na nossa mão e fala assim, escuta as notícias aí da voz, não é a voz do Brasil, não é a voz do céu. Escuta aí, dá 19 horas lá, vem aquela musiquinha, e aí entra a voz do céu. Sabe como é que é a voz do céu? Vencerá o Cordeiro e aqueles que estão com o Cordeiro. Não tem notícia ruim. Com Cristo é vencer ou vencer. Deus está querendo começar a encher a gente de fé, fazendo a gente ouvir coisas novas. A vida de João era ouvir o quê? Ameaças. Era ficar triste lá embaixo. Poxa, eu estou preso porque eu não fiz nada. Mas Deus quer mudar a nossa história daquilo que a gente ouve esse ano. O que mais mudou? Olha aí comigo, por favor. Verso de número 6. E diante do trono havia algo parecido com um mar de vidro, claro como cristal. No centro e ao redor do trono haviam 4 seres viventes cobertos de olhos, tanto na frente como atrás. O primeiro ser parecia um leão, o segundo um boi, o terceiro tinha rosto de homem, o quarto parecia uma águia em voo. Cada um deles tinha 6 asas, e era cheio de olhos, tanto ao redor como por baixo das asas. Dia e noite repetem sem cessar: Santo, Santo, Santo é o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. Como que você vai viver um dia depressivo? Se você sobe dentro de um ambiente desse aqui, e você vê uma coisa dessa, você sai outra pessoa. A história mais clássica que mostra tudo que eu estou tentando pregar nessa noite é Marta e Maria. Um dia, Jesus chegou na casa delas. O que Marta fez? Foi para a cozinha cuidar do frango frito, foi arrumar farofa, Coca-Cola, foi passar pano no chão, foi arrumar a mesa. E Maria ficou sentada aos pés de Jesus, ouvindo tudo que ele tinha para dizer. Marta chega desaforada na sala. Todo mundo aqui sabe como é que é uma mulher desaforada, porque existem alguns representantes aqui. Senhor, o que o senhor vai fazer? A Maria está sentada aí, eu estou ali morrendo. Jesus falou o nome dela 2 vezes. Isso é terrível quando alguém chama o seu nome 2 vezes. Marta, Marta. Marta, Marta significa 2 Martas. É uma em cima da outra. Você está amarrada, Marta. Você está presa. Seus grilhões te prenderam para essa vida, Marta. Você não está conseguindo levantar a cabeça e ver que é possível lavar uma vasilha, mas na sala do trono. É possível você lavar um carro na sala do trono. É possível você estudar para uma prova e a presença de Deus te encher tanto que você fala assim: meu Deus do céu, eu não sabia estudar para uma prova, era tão gostoso. Não. É possível você estar... Gente, quantas vezes eu dirigi no carro, a presença de Deus encheu tanto o carro. Eu me lembro uma vez que um homem abriu o vidro e falou assim: tá tudo bem aí? Que eu estava chorando de soluçar. Eu falei: tá tudo maravilhoso. Você está passando mal? Eu falei: estou passando bem demais. Dirigindo, e a presença de Jesus te encher. Aí Antônio Carlos viesse de sua avenida e vira a sala do trono de Deus. Você na sala, você assistindo um filme, você tomando um banho, e o Senhor te enche. Não tem que ter mais ocasião especial. Você não fica refém de um final de semana para ser feliz. Você não depende de uma aliança na mão esquerda para ser feliz. Você não depende do dinheiro que tem no banco para ser feliz. Você está simples, está pobre, não tem ninguém, mas você está na presença de Deus. Última coisa que muda, sabe o que muda? Muda o clima. É engraçado quando a gente pega um avião, aqui embaixo está 35 graus. Com 10 minutos de voo, o piloto fala assim: temperatura externa da aeronave, menos 40. Você fala: Jesus de Nazaré, eu vim para a Sibéria. Menos 40 aqui, por quê? Porque você subiu. Quando você sobe, Cristo refrigera a sua alma. Ele acalma a sua agitação. Jesus está querendo acalmar a gente. Gente, 2013 mais manso, onde a gente vai sorrir mais. 2013 onde a gente vai correr menos, mas vamos produzir mais. 2013 onde o clima não se renda à psicose coletiva que esse mundo está vivendo. Você tem que correr, eu volto a dizer, tem que pagar as contas, tem que tudo. Mas o que eu estou aqui nessa noite para te dizer é que o convite que Cristo fez para mim, eu queria estender para você nessa noite.
Esse é ano de santidade. Você consegue fazer o que não deve num ambiente desse? Você consegue chegar na sala do trono e falar um palavrão? Mexer com pornografia? Você consegue se sujar? Esse é um ano onde Deus está requerendo da gente uma coisa só, filho: seja santo, seja santa. Como que eu vou ser santo? Vivendo o convite que Ele tem para mim, indo aonde Ele quer que eu vá, falando o que Ele quer que eu faça. Vou te ensinar uma oração. Deus, não deixa eu fazer o que eu não tenho que fazer esse ano. Não deixa eu inventar moda. Não deixa eu cismar de querer abraçar o mundo com as mãos. Eu não sou o salvador do mundo. Eu não sou o salvador da igreja. Eu não sou o salvador de nada. Eu quero esse ano é terminar o ano e dizer assim: eu fui lá na presença dEle. Eu usufruí Jesus esse ano. Eu não fiquei igual um maluco aqui perdido, igual barata tonta, igual todo mundo. Não. Ei, moça, ei, rapaz, está aqui. Escuta. Jesus sabe como é que está seu coração. E Ele disponibilizou um elevador para eu e você todos os dias subirmos à presença dEle. Qual o nome do elevador de Deus? Jesus. Qual o nome do elevador de Deus? Jesus. Ele quer que você seja Marta. Ele quer você aos pés dEle. Ele quer você mais calmo. Na hora da comida, vai todo mundo fazer comida. Na hora de orar, vamos orar. Na hora de falar no telefone, vamos falar no telefone. Quando tiver que responder e-mail, vamos responder os e-mails. Quando tiver que trabalhar e estudar, vamos trabalhar e estudar. Mas quando tiver que parar, vamos parar. O Senhor esse ano quer fazer isso conosco. Quer que a gente seja santo. Quer que a gente seja simples. Quer que a gente seja puro. Quer que a gente entre no ritmo dEle. Eu quero orar com você. Eu quero pedir para o Senhor nessa hora que Ele mude nossa forma de pensar. Primeira coisa que você tem que ter é uma indignação no seu coração com o seu ano que passou. Você usufruiu isso aqui que nós pregamos hoje? Ano passado? Você buscou a Deus hoje? Você entrou na presença de Deus? Ou você ouviu alguma coisa diferente? Ou você só ouviu as coisas dessa terra? Você se encheu de Cristo? Você viveu Jesus? Você viveu Jesus hoje? Ou o culto hoje, infelizmente os cultos têm se tornado a última chance naquele dia da pessoa ter um toque de Deus na vida delas. Mas eu defendo a teoria que culto é sobremesa. Você vem aqui só para comer o pudim, mas o arroz com feijão, a sala do trono, os seres viventes, a voz de trovão, o mar de cristal, é lá na sua casa, é lá no dia a dia. Tem uma canção antiga que diz assim: tu vives entre os querubins e nas alturas está o teu trono. Fizeste aqui tua tenda e chamaste Israel, o teu povo eleito. Nessa noite o Senhor arma a sua tenda aqui no nosso meio. Tem pessoas aqui muito agitadas e Deus está dizendo para você assim: Tiago, Ana, Pedro, Lucinho, só uma coisa importante: é você vir aqui para a porta aberta no céu. Quero fazer uma oração com quem ainda não pegou o elevador de Deus chamado Jesus. Quero fazer uma oração com quem ainda não teve um encontro forte e real com Cristo. E logo depois eu vou fazer uma segunda oração para quem está aqui e quer sair daqui dando mais valor ao celeste do que ao terreno esse ano. Você que está aqui e que quer sair daqui diferente. Todos repitam comigo em voz alta, diga: Senhor Jesus, perdoa os meus pecados. Eu preciso do Senhor. Esta noite eu me arrependo de não ter vivido para o Senhor. Mas agora dá-me o Espírito Santo. Escreve o meu nome no livro da vida. Faça de mim uma nova pessoa. A partir de hoje eu sou teu. Sou filho de Deus. E nada muda isso. Eu pego agora o elevador da fé, subo até a tua presença e me entrego
de corpo e alma ao Senhor e Salvador Jesus. Obrigado por ouvir a minha simples oração, por me perdoar e me salvar. Em teu nome eu oro. Amém. Quem fez essa oração hoje pela primeira vez comigo? Levante a sua mão assim para eu te ver. Levante a mão. Primeira vez. Levante a mão direita. Pode levantar. Primeira vez que você fez essa oração. Ok, para ficar mais fácil, eu queria que você ficasse em pé. Você que levantou a mão, dizendo que fez essa oração, fique em pé para a gente te ver. Mais fácil, fique de pé. Isso, fique de pé, onde você está. Na galeria aqui embaixo, fique em pé, por favor. Pode ficar em pé, onde você estiver. Terceira coisa. Nós pastores aqui da nossa mocidade queríamos dar um presente para você e orar com você. Então para isso a gente queria fazer um convite. Queria que você saísse de onde você está e viesse aqui à frente, porque nós queremos te receber aqui, bem aqui na frente. Você poderia vir? Pede licença onde você está, aqui em cima ou aqui, e vem para cá, que nós vamos orar com você. Não se preocupe com a chuva, pode ficar tranquilo. Vem para cá, pode chegar mais perto. Chega mais perto para aqui. Vem. Não preocupa com a chuva não, está chovendo aqui, mas está chovendo mais aqui dentro ainda. A presença de Jesus está aqui muito linda, muito forte, e nós vamos sair daqui diferentes. Diferentes. O Senhor nos ama tanto. Tem aqui uma jovem mulher, olha, que o marido dela faleceu terça-feira. Tem um filhinho de 5 anos para criar. O Senhor entra na vida dela hoje para fazer uma diferença tão grande. E para fazer uma diferença tão grande na vida de cada um de nós também. Venha, tem mais pessoas para vir, venha. Olha o que Jesus está falando comigo aqui, gente. Jesus está mandando eu fazer uma pergunta para vocês. A pergunta é a seguinte: eu te mandei você fazer tudo que você está dizendo que vai fazer esse ano? Eu te mandei fazer tudo que você está dizendo que vai fazer esse ano? Sabe o que o Senhor está dizendo para a gente? Nós não vamos fazer tanto, mas nós vamos produzir muito mais do que se a gente fizesse tanto. Você vai terminar o ano menos cansado, mais alegre. E o que chegar às suas mãos para fazer, você vai fazer. Assim diz o Espírito Santo, sua vida esse ano vai tomar um novo ritmo. E você vai experimentar a glória do Senhor. Jesus está me falando aqui que tem algumas pessoas que estão assentadas aí, que você já sorriu muito mais, você já foi muito mais alegre, mas 2012 te atropelou, e o seu sorriso morreu junto com aquele ano, e a sua alegria foi embora, e você fez tanta coisa, que você está tão fraco, tão cansado. Sabe o que ele está dizendo para você? Sobe para cá, vem para cá, vem ver o mundo de uma outra ótica, vem viver uma nova espiritualidade, vem para um upgrade espiritual, vem andar comigo, não fica só aí no terreno não, eu quero mudar a sua história de cima para baixo. Olha a pergunta que eu vou fazer: quem ouviu essa mensagem nessa noite, está no seu lugar e diz assim no sim: eu quero esse convite, eu quero todo dia dar uma ida na sala do trono e ser contagiado pela atmosfera do céu, para poder voltar e mudar a história desse mundo. Chega de viver só essa realidade, chega de ser tão terreno. Se você é essa pessoa, fica de pé no seu lugar, e nós vamos orar. Põe sua mão no seu ouvido. Deus, esse ano ajude-nos a ouvir sons do céu.
Sons que nós nunca ouvimos, queremos ouvir. Põe sua mão nos seus olhos. Espírito Santo, dá-nos visão espiritual. Queremos ver aquilo que jamais vimos na nossa vida. Queremos ver o trono do Senhor e a tua glória, Jesus. Põe a sua mão na sua cabeça. Espírito Santo, dá-nos pensamentos e ideias celestiais. Não deixa a gente viver 24 horas em função do terreno, mas que a nossa cabeça pense em Cristo, pois é com Ele que estamos assentados nas regiões celestiais. Põe a sua mão nos seus lábios. Espírito Santo, queremos falar palavras tão do Senhor, tão espirituais. Deus, queremos ser profetas do Senhor para essa geração, mas nós só podemos fazer isso se primeiro nós recebermos do Senhor. Põe sua mão no seu coração. Deus, queremos um coração mais celeste. Queremos usufruir o céu. Nós somos cidadãos do céu. Lembra-nos isso nessa noite, Jesus. As portas vão se abrir aqui embaixo, se primeiro a gente passar pela porta aberta no céu. Segura uma mão na outra. Deus, não deixa essas mãos fazerem aquilo que elas não têm que fazer, mas não deixa também elas deixarem de fazer aquilo que elas têm que fazer. Em 2013, só nos envolveremos com aquilo que o Senhor tem para nós. Estamos dando ao Espírito Santo a autoridade de arrancar da nossa vida tudo aquilo que não é do Senhor para nós. Não deixa a nossa agenda doida nos impedir de estar na sala do trono todo dia, Deus. Por favor, Senhor. Por favor, Jesus. O Senhor tem um convite para cada um aqui nessa noite. O convite é assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para as vossas almas. Porque o meu jugo é suave e o meu fardo é tão leve. Senhor, olha essa multidão que está de pé. Olha eu, olha cada um de nós. Olha os pastores, olha essas vidas que vieram aqui à frente. Queremos viver uma vida mais celeste. Não queremos ser presos pela lei da gravidade. Não queremos levantar amanhã já na correria, na doideira. Não! Senhor! Senhor! Oh, Senhor! Peça a Deus aí, pede. Nós queremos ser tomados pelo Espírito. Nós queremos ter informações que ninguém tem. Nós queremos ver alguém assentado no trono. Queremos ver e ouvir aquilo que nunca vimos e ouvimos. Muda no Senhor, muda no Senhor. Acalma no Senhor, tira a angústia, tira a tristeza, tira a correria, tira a doideira, tira a depressão. Tira, Deus, o peso desnecessário que a gente mesmo colocou em cima de nós. Rakalabarai xerei daramalabarabala xere xererabalabala xere que narabala sinereme serelebere que xerebe seraremeleremelere. Vai orando, meu filho, vai orando. Abre esses lábios aí. Entra na sala do trono. Oh Deus, tua presença é real. oh Senhor, aqui neste lugar. Tua presença é real. Aqui neste lugar. Tua presença é real. adore, adore. Esquece tudo aqui, vai.
aqui nesse lugar. Sobe, passar no trono, sobe. Tua presença é real aqui nesse lugar. Adore! Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Adore! 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 Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Cante de novo, cante. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real aqui neste lugar. Tua presença é real. Sobe para cá, sobe para cá. Aqui nesse lugar. Sobe, filha! Sobe, filho! Sobe para cá. Tua presença é real. Aqui nesse lugar. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Então adorarei. Então adorarei. Então eu louvarei. Então me renderei totalmente a ti. Te entronizamos com louvores. Te entronizamos com louvores. Te entronizamos com louvores. Te entronizamos com louvores. Te entronizamos.
eu vou ir. Junto com os querubins nós cantamos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Junto com os serafins nós cantamos: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Toda a terra está cheia da sua glória. Esse lugar é o melhor lugar do mundo, Pai, a tua presença. A tua presença, Senhor. É ela que nos cura. É ela que nos cura. Cura cada jovem doente que está aqui nessa noite. Cura quem está doente no corpo. Todas as enfermidades. Em nome do Senhor Jesus, sai agora. Dor de cabeça, caroço, gastrite, doença no sangue, doenças nos olhos, na pele. Vai embora agora. Porque na presença de Deus, até a doença tem que ir embora. Sara quem está com o coração partido, Deus. Sara quem está tão triste, tão triste. Sara quem está com tanto medo, tanta dúvida. Sara as mentes que estão doentes aqui nesse lugar. Aqui na tua presença, Jesus, nós somos sarados da cabeça aos pés. Sara a vida financeira. Sara as famílias que estão brigando, confusas, enlutadas. Salva, Deus, os sonhos que estão indo por água abaixo. Salva. Salva os ministérios. Salva essa pessoa que está sentada aqui e que está dizendo: a obra que Deus tinha para eu fazer acabou-se. É mentira. Na tua presença, cura do Senhor entra em todas as áreas da nossa vida. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Santo, Santo, Santo é o Senhor. Não importa mais nada. Nada mais importa agora. Só importa o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, ressuscita os nossos passeios diários com o Senhor. Ressuscita a nossa comunhão. E como João, queremos estar na tua presença. E quando voltarmos para essa terra, queremos estar tão celestes. Queremos que o nosso sorriso cure as pessoas. Queremos que a nossa vida mude outras vidas. Faz isso, Pai. E agora essas vidas especiais que estão aqui à frente, tudo que hoje possa estar prendendo elas, agora não prende mais. Em nome de Jesus, todos os vícios, tristeza, vontade de morrer, depressão, maldição, toda obra de macumbaria, de feitiçaria, de quimbanda, de qualquer coisa, toda magia, bruxaria que foi feita, toda herança familiar ruim, tudo que lançaram de palavras ruins, toda amargura, tristeza, vontade de morrer, nós declaramos agora que o poder do sangue de Jesus quebra todas essas correntes. E a partir de hoje, eles pertencem ao Senhor. Querido Jesus, enche-os agora. Dá para eles o Espírito Santo. E faz de cada um deles agora uma nova criatura. Nós abençoamos cada uma dessas vidas e também os que nos assistem pela TV. Também aqueles que nos assistem pela internet em qualquer lugar do Brasil e do mundo. A graça do Senhor atinge cada um. E eles nunca mais serão os mesmos. Nós declaramos a vitória do Senhor sobre eles. Em nome de Jesus. Amém. O Senhor mandou dizer para vocês que muita gente que tinha dificuldade de ter uma caminhada diária com Ele, a partir de hoje, você não vai ter mais esse impedimento. Muitas pessoas com uma inconstância muito grande, ficava bem uma semana, duas, depois ficava um mês sem buscar o Senhor. Isso acabou hoje, acabou. Você vai ficar viciado nos passeios celestiais. Vai ser mais viciante do que crack. Você vai voltar doidão. Você vai voltar e quem olhar para você vai dizer assim: você parece uma pessoa que eu conheço. Você vai dizer: não, sou eu mesmo. Eles vão dizer: não, eu conheci uma pessoa parecida com você em 2012, mas mais chata.
mais terrena, mais desesperada. É você mesmo, fulano? Você vai dizer, sou. Você está olhando para a visão, para a versão Sala do Trono do Lucinho. Você está olhando para a minha versão Sala do Trono. E isso é verdade para esses novos convertidos aqui também. Nós queremos dar alguns presentes para vocês e fazer mais uma oração. Então nós vamos pedir que todos liberem esse corredor aqui, porque por causa da chuva, para facilitar o acesso, nós vamos pedir o pessoal que passe por aqui, vocês todos, pode ir até com os amigos que estão. 1 minutinho, não vai demorar nada, não vai cobrar nada. Nós vamos orar e dar uns presentes para vocês. Mas antes, eu queria te apresentar a sua nova família. Essa família vai caminhar com você, vai te ajudar nos seus momentos difíceis e vai viver assim esse novo momento com a sua vida. Eu vou contar até 3 e eu vou te mostrar a sua nova família. 1, 2, 3. Vira de costas. Olha aí a sua nova família. Bem-vinda à família de Deus. Somos corpo, assim bem ajustados, totalmente ligados, unidos, vivendo em amor, uma família sem qualquer falsidade, vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor. Uma família vivendo o compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão. Aleluia! Aplaude aí, trem! Que lindo, que lindo, que lindo! Ó, essa banda cheirosa aqui é a banda Completo Soul. Completo Soul. Quem curtiu os meninos hoje aqui? Deixa eu ver. Eu vou pedir a eles para olhar uma música aí bem pra cima. Nós vamos terminar com ela, celebrando ao Senhor. Aí eles estão falando aqui, ó, vem com Josué. E nós vamos sapatear na cabeça do capeta. Mas, preste atenção. Saia daqui para viver o que você ouviu nessa noite. Os estudiosos do comportamento humano dizem que depois de ouvir uma mensagem, se você não começar a colocá-la em prática nas primeiras 48 horas, você não vai praticar. Então eu vou repetir. Tem hoje à noite até segunda. Se até segunda alguma coisa do que foi falado mudar seu comportamento, provavelmente isso vai virar parte do resto do seu ano e da sua vida. Então não deixe o Satanás a roubar a semente que foi plantada. Depois do nosso culto aqui, tem a pizzaria da Mocidade. Tem tanta coisa gostosa para fazer. Não sai para casa desesperado. Volta para casa correndo para não fazer nada. Para assistir videotape do Zorra Total. É brincadeira. Você não vai fazer isso. Você vai fazer amigos. Seu futuro esposo e sua futura esposa estão aqui dentro nessa noite. Ah, misericórdia. Eu vou falar de novo. Ó, se Deus colocou Jesus pra gente aqui nesse lugar, quem tem sido abençoado através do que Deus tem feito na Igreja Lagoinha? Então, se aqui dentro nós encontramos vida eterna, nós não vamos encontrar amigos fantásticos, você vai descobrir aqui dentro. Então você está proibido de ir embora sem pegar o nome do telefone, pelo menos uns 10, abraçar, beijar e falar quem vai pagar pizza para mim e se alegrar. Amém? E não desespera não, está chovendo. Chuva não é monstro não, chuva é água. Então é Deus mandando a gente ficar mais um tempo aqui dentro. Tá bom? Vamos cantar, vem com Josué, vamos? Vamos ou não vamos? Vamos embora!